Você acha que o Espiritismo, que Allan Kardec nos trouxe lá em 1857, com o Livro dos Espíritos, tem a ver com a vida que a gente leva hoje? Tem respostas para tantas questões desse mundo moderno? Olha, tem sim. Aliás, o nosso tema de hoje é sobre isso. O Espiritismo hoje está começando agora. O nosso tema de hoje responde exatamente, ou pelo menos vai tentar responder, vai conversar e vai refletir exatamente sobre isso. Essa pergunta: Kardec está desatualizado? O Espiritismo, como nós conhecemos, está desatualizado? Para conversar com a gente sobre esse assunto, a gente tem aqui Alberto Rosa. Bem-vindo, Alberto. Muito obrigado. Alberto é palestrante espírita e ele é diretor do Centro Espírita Irmã Rosa. E a gente está aqui com a mocidade do Centro Espírita Irmã Rosa, com a Isadora, que tem 12 anos, com a Bárbara, que tem 20 anos, e com a Luísa, que tem 13 anos. Bem-vindo, pessoal. Nós estamos aqui com a mocidade do Centro Espírita Irmã Rosa e provavelmente o nosso tema vai ser dividido em 2 programas, já que são tantas perguntas que dificilmente elas se esgotam em um programa de 15, 20 minutos. Aliás, dificilmente elas se esgotam. Então, eu vou começar fazendo uma pergunta para o Alberto e depois as meninas vão fazer seus próprios questionamentos. Alberto, o próprio Kardec, Allan Kardec, nos traz uma questão importante num artigo que fala sobre o futuro do Espiritismo. A gente encontra esse artigo tanto na Revista Espírita quanto no livro Obras Póstumas. Ele diz que o Espiritismo, que a doutrina espírita é progressista, é progressiva. Isso dá margem a várias interpretações. Você acha que Kardec está desatualizado? A gente pode interpretar dessa forma? Olá, Mônica. Olá, jovens. Certamente que não, né? Desatualizado está o nosso entendimento. Mas a gente precisa encontrar argumentos sólidos para que essa afirmativa se sustente. Então, você está se referindo ao artigo que Kardec escreve na Revista Espírita, que se chama A Constituição do Espiritismo, e tem um subtítulo que se chama Dois Cismas, onde ele vai colocar 3 pontos que ele considera importantes para que a doutrina espírita não desapareça. O primeiro ponto, ele vai dizer que tudo deve ser muito bem detalhado para não ter dúvidas e que ele estava se esforçando para isso. O segundo ponto é que a gente não deve sair do campo prático, que a gente deve aguardar a nossa ansiedade, que a utopia de ontem, mesmo que ela amanhã seja verdade, que a gente deixe para amanhã a utopia se realizar a verdade, mas que a gente não se precipite, porque senão a gente pode prejudicar o espiritismo. E o terceiro ponto, que é esse que você se referiu, ele coloca que, apesar de nós no presente termos cuidado, não quer dizer que ela não seja progressiva, não quer dizer que ela não vai acompanhar o progresso. E ele se refere a leis naturais. Então ele diz, quando uma lei natural se apresenta, nós temos que estar de acordo com ela. Então ele deixa em aberto, como pensador, como pesquisador que deixa em aberto qualquer possibilidade de atualização, desde que se comprove uma nova lei natural, ou em algum ponto que a doutrina espírita possa estar se desviando de uma lei natural. E isso nunca aconteceu. Muito pelo contrário. O que a gente vê hoje é a ciência chegando a pontos que já foram definidos na doutrina lá em 1857 por Allan Kardec. Então, ter cuidado com essa fala dele, né? Tem que se estar atento a tudo que a ciência descobre, né? A doutrina espírita deve andar de mãos dadas com a ciência. Kardec vai falar isso o tempo todo. A ciência e a religião devem uma sustentar a outra, mas não podemos nos precipitar e deixar que revelações
não comprovadas ou revelações por um espírito, por um médium, venham a se tornar verdades, porque não são. Ele próprio, Kardec, ele estabelece uma metodologia para aceitar as ideias dos espíritos, que está lá na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, quando ele fala no controle universal do ensino dos espíritos. Então ele só aceitava uma verdade se ela viesse de vários lugares diferentes, por vários médios diferentes, vários espíritos diferentes, dizendo a mesma coisa. Então, se um espírito vem por um médio, fez uma revelação, e a gente coloca isso na doutrina espírita, certamente nós estamos contrariando a orientação de Kardec. Então, ele deixa em aberta a possibilidade de se progredir cada vez mais. Mas isso não significa que hoje nós tenhamos algum ponto em que ele precise ser atualizado. Muito pelo contrário. Nós é que precisamos nos atualizar, como vai dizer o professor Herculano Pires, nós é que precisamos nos atualizar na doutrina espírita. Quer dizer, até porque o nosso conhecimento é um conhecimento, a gente tem tão pouco conhecimento a respeito de tudo. Kardec trouxe os valores básicos, né, como a terceira revelação, ele acrescentou informações que nós não tínhamos antes, o que absolutamente não significa que em algum momento essas informações venham a ser confrontadas por novos conhecimentos. Exato. A tendência é da evolução. Perfeito. É isso que ele deixa em aberto. Ele deixa aberto. Eu acho que as meninas têm algumas questões, assim, do ponto de vista bem prático, para falar, para te questionar sobre isso. Vamos a Bárbara, por exemplo, né, Bárbara, tem um tema aqui que Kardec trata, que... Faz a tua pergunta para ele. É sobre igualdade de gênero mesmo. Tem uma resposta que os espíritos superiores deram para Kardec, que é o seguinte. Sobre sim, igualdade, e eles disseram, de direitos sim, de funções não. É preciso que cada um esteja colocado no seu lugar, que o homem se ocupe do exterior e a mulher do interior, cada um segundo sua aptidão. E eu acho que, atualmente, assim, com a visão daquela época... Desculpa. A visão daquela época era compreensível, assim, que alguém dissesse isso, mas atualmente é uma coisa que você não espera de um espírito superior. E eu queria que vocês falassem mais sobre isso. Ok. Uma palavra. Em verdade, o espírito não tem sexo, né? Como Allan Kardec vai nos esclarecer. O sexo, ele é um instrumento para nós evoluirmos, como são outros instrumentos, a riqueza e a pobreza, a saúde e a doença. Então, encarnamos ora no sexo masculino, ora no sexo feminino, para desenvolvermos potenciais que são melhor desenvolvidos se estivéssemos naquele sexo. Então é isso que os espíritos estão falando, que de direitos sim, quer dizer, todos nós somos iguais e temos os mesmos direitos, mas quando eu encarno num corpo masculino, eu venho para desenvolver alguns potenciais. Quando eu encarno num corpo feminino, eu venho para desenvolver outros. E isso que no passado era assim, muito antagônico, cada vez mais os sexos vão se aproximando. Porque nós estamos evoluindo, e vai chegar ao ponto que não serei mais nem homem nem mulher, serei espírito, e espírito não tem sexo. Então, vai havendo uma convergência. O que você vê hoje, a mulher desenvolvendo funções que também que eram mais dos homens no passado, o homem desenvolvendo funções que eram mais das mulheres no passado, porque é essa convergência. Mas o sexo, ele vem como um instrumento para desenvolver potencialidades. Então, por isso que os espíritos falam que as funções são diferentes. Aliás, antes de você fazer a tua pergunta, eu acho até que Kardec, com essa resposta, ele foi revolucionário, porque na época, mulheres não eram consideradas iguais aos homens, as mulheres sequer votavam. Exatamente. Então, quando Kardec vem nos dizer que somos iguais, que temos direitos iguais, mas funções diferentes, eu acho que ele foi revolucionário, porque na época a mulher não tinha direitos iguais aos homens, né? Perfeito, exatamente isso. Ele foi revolucionário em tudo. Em tudo, né? Mas inclusive nessa questão... Muito à frente do nosso tempo, em tudo. Mas assim, tipo, essa coisa de convergir, tipo, das potencialidades e tal, se é uma coisa que a gente vai convergindo ao longo do tempo, se eu desenvolvo uma força que não é própria do meu sexo, na verdade eu estou não contribuindo tão somente para mim, mas também para o gênero em si, tipo, para que ele se desenvolva mais, para que ele desenvolva outras coisas. E por isso eu encarnei no corpo feminino, por exemplo.
Olha, eu não entendi muito bem a sua colocação. Tipo, assim, se os sexos vão se convergindo com essas potencialidades. Então, tipo, quando eu encarno em um corpo que naturalmente é mais sensível, que tem menos força, e aí eu desenvolvo uma força maior, eu, na verdade, não estou fazendo uma coisa que, assim, não estou desenvolvendo só para mim, mas também estou desenvolvendo para a espécie de uma forma geral, para o gênero mesmo. Força física? Força física que você está dizendo? Se o nosso desenvolvimento é uma coisa que contribui não só para a gente, mas também para o todo. Para o todo. É. Não, o nosso desenvolvimento ele é individual, né? Ele é individual. Nós podemos ser exemplos para o outro, mas nós estamos sempre desenvolvendo a nossa individualidade, né? Agora, quando você vai modificando, né, as funções, isso é o progresso. Então, naturalmente, a mulher, há 100 anos atrás, ficava dentro de casa cuidando dos filhos. Hoje a mulher vai para o mercado de trabalho, hoje o homem fica em casa cuidando dos filhos, porque se desenvolve todas as potencialidades. Não há mais restrições. E a família, ela vai se atualizando. Os modelos de família vão sendo atualizados, né, em função de todo esse progresso que vai acontecendo, né? Mas o desenvolvimento ele é individual. O espírito está se desenvolvendo. Não há desenvolvimento no gênero, foi isso que você perguntou, né? Tipo, seria assim, uma coisa mais de evolução. Evolução das espécies, como Darwin. Tipo isso, eu acho. Uma coisa... Eu acho que seria algo assim. Sim, mas aí não é evolução material, é evolução espiritual. Aí, se formos pensar assim, aí realmente acontece isso. O corpo físico ele vai sendo proporcional ao desenvolvimento espiritual. Então, se você vai para um mundo superior, você vai encarnar num corpo que ele é muito mais sutil. Você vai viver muito mais anos, ele é muito menos suscetível a doenças, porque o corpo físico vai acompanhando o desenvolvimento espiritual. Então, Kardec chega a dizer isso na Revista Espírita, que em Júpiter, por exemplo, que é o planeta mais desenvolvido do nosso sistema solar, uma vida vai durar 300, 400, 500 anos. Por quê? Porque nós não temos mais as mazelas que temos hoje, que nos fazem adoecer. Então, nesse sentido, o gênero ele vai sendo modificado também. Mas tem que se pensar na evolução espiritual, porque o corpo físico ele é só uma ferramenta que você vai jogar fora depois. Né? Está respondido, Bárbara? Sim. Esse aspecto específico? Tá? Eu acho que sim, né? Não sei se vai ter mais alguma coisa. A gente volta a esse assunto. Eu queria passar para a Isadora, porque, toma aqui, a gente tinha conversado e você tinha uns questionamentos sobre Deus, não é isso, Isadora? Uhum. Sim. Pode falar só um Pode? Pode. Por que Kardec... Ele que vai te Por responder. que Kardec não explicou praticamente tudo sobre Deus? Uhum. Quem criou Deus, o que criou Deus, essas coisas. Uhum. É porque a evolução ela é progressiva e nós não estamos ainda em condições de adquirir algumas informações. Vamos voltar um pouco no tempo para a gente entender isso, né? Quando você vai lá e vê Moisés trazendo o Decálogo, é uma revelação Os 10 divina, mandamentos, os né? 10 Os 10 mandamentos. mandamentos. E isso é lei de Deus que não muda nunca. Mas aquele povo só tinha condições de entender aquilo. Quando vem Jesus e vai falar num Deus amor, é porque o povo já se desenvolveu e agora já tem condições de entender que não era aquele Deus de Moisés que era Deus que castigava, mas sim é um Deus amor. Então a visão vai mudando conforme nós vamos evoluindo. Quando vem a doutrina espírita, Allan Kardec abre o Livro dos Espíritos com uma questão brilhante, simplesmente brilhante. A primeira pergunta é: que é Deus? E não quem é Deus. Isso já demonstra que nós já tínhamos evoluídos para entendermos que Deus não era uma forma física, que Deus era, como os Espíritos respondem, a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. Mais adiante, os Espíritos vão dizer que nós ainda não temos condições de entender muitas coisas, em especial as questões da criação,
o começo das coisas. Por quê? Temos que ter paciência, esperar a gente evoluir, para poder, então, novas revelações irem sendo feitas para nós. Allan Kardec, lá no livro A Gênese, ele vai fazer uma figura, uma imagem. E ele vai dizer, é claro que não é assim, mas vou falar dessa forma para vocês entenderem melhor. A ideia de Deus para com o homem, imagine que você tem um homem num vale e por cima coberto de nuvens. E o sol é Deus. Quando eu olho, eu não vejo sol, mas eu vejo que tem uma claridade. Conforme eu vou evoluindo, eu vou subindo esse vale. Vai chegar ao ponto que eu vou passar das nuvens. É evolução. E aí eu conseguirei ver Deus. Então, é algo que nós vamos evoluindo e entendendo cada vez melhor o que é Deus. Mas hoje, ainda espíritos imperfeitos como somos, ainda no início da nossa escalada evolutiva, nós não temos como avançar além disso. Então, temos que ter paciência e nos preocuparmos, sim, com as questões que são importantes para nós no dia de hoje, né? Da nossa melhoria íntima, do amor ao próximo, da caridade, que são coisas claras que a doutrina espírita traz, porque é isso que nós estamos precisando. Tá bom? Você fez essa pergunta, Isadora, porque essa ideia de Deus é uma coisa que te faz pensar, você fica pensando o que é Deus, quem é Deus, isso te fica na sua cabecinha, essas perguntas? Porque eu queria saber, por exemplo, o que criou Deus ou quem criou Deus, eu não sei. Aí eu queria tentar entender isso. Mas Deus, né, Roberto, Deus não foi criado, né? Deus é o início de tudo, Deus é o Criador. Deus é o Criador de tudo. E é o que dá para a gente entender. Mais que isso, a gente não consegue ainda. Mas vamos conseguir um dia. Luísa, você quer fazer uma pergunta, Luísa? Assim, como ela disse, esse negócio que Kardec não explicou tudo, e você disse que você acha que a gente vai, com o tempo, entender. Como é que você acha, assim, que a gente vai entender isso com o tempo? Como é que você acha? Quem vai dar uma explicação para isso? Você está falando de Deus? Continuar, entendi. Novas revelações são feitas. Né? Na medida em que a gente vai estando apto para entender algo mais, Deus nos manda novas informações para que a gente ande mais rápido no nosso caminho evolutivo. Mas sempre lembrando, como Kardec vai dizer também lá no livro A Gênese, que ele fala, a doutrina espírita é uma revelação divina e uma revelação humana. Por quê? Porque não é só a gente ficar sentado esperando as coisas virem gratuitamente. Os espíritos nos falam coisas e nós temos que ir à luta, estudar, comparar, analisar, para a gente entender. Então tem muita coisa que eles não falam, porque é papel nosso descobrir, estudar, é papel da ciência descobrir, estudar, mas a revelação pode ser divina. Então pode ser que daqui a não sei quantos mil anos venha uma nova revelação. Até hoje nós tivemos Moisés, nós tivemos o Cristo e tivemos a doutrina espírita, as 3 revelações. Nada impede que daqui a pouco mais nós estejamos aptos para ouvir uma outra revelação mais adiantada, de tal maneira que nós vamos caminhando para o objetivo da vida, que é nós chegarmos à perfeição. Então, Deus vai nos ajudando, nos dando reveladores, profetas, né? E nós vamos trabalhando para podermos ir nesse progresso. Então, novas informações podem chegar a qualquer momento, quando estivermos aptos para absorvê-las. Eu acho que a gente poderia dar um exemplo, Alberto. Por exemplo, a Luísa, eu estou aqui com uma colinha, né? A Isadora e a Luísa têm 13 e 14 e 12 anos, né? Uhum. Quando vocês tinham 2 anos, não sei se vocês conseguem se lembrar, quando vocês tinham 3 aninhos ou 4 aninhos, hoje em dia vocês sabem muito mais coisas do que vocês sabiam quando vocês tinham 3, 4 aninhos. Perfeito. Porque a gente vai adquirindo conhecimento, a gente vai... Quando vocês tinham 3 anos, vocês pegavam um livro, uma conta de matemática, vocês não entendiam nada. Agora,
vocês pegam na aula de matemática, vocês conseguem entender alguma coisa. Então, nosso conhecimento, a gente vai evoluindo, né? Porque a lei de Deus é a lei da evolução. Conforme a gente vai evoluindo, a nossa compreensão vai aumentando. Porque a gente tentar entender o que está muito além da nossa compreensão, imagina dar uma conta, não sei que ano vocês estão de matemática, mas dar uma conta para multiplicar, dividir quando vocês tinham 2 aninhos de idade, vocês não iam conseguir fazer nada disso. Agora vocês conseguem, né? Eu acho que é isso que o Alberto estava explicando. Exatamente. Né? Os Espíritos falam, né, no livro dos Espíritos, não se dá a um recém-nascido um alimento que ele não possa digerir. É exatamente isso que você está falando. Então as coisas vêm no seu tempo. Né? A doutrina espírita veio em 1857 porque ali era o tempo certo. Não adiantava vir 1000 anos antes. Na medida em que a gente vai apresentando condições, o alimento vai sendo fornecido. Mas tem que ser tudo no seu tempo. Tem uma pergunta, Alberto, que muitas pessoas citam também. Algumas pessoas citam que dizem assim, no livro dos Espíritos, Kardec pergunta a respeito de duelo. Hoje em dia não existe mais duelo. Mas a gente vê duelo o tempo todo hoje em dia, né? O tempo todo. Os duelos não são mais físicos, são duelos mentais. Quantos duelos mentais acontecem em que eu não perdoo alguém e eu fico revendo aquela cena 100 vezes daquilo que ela fez que me desagradou, e pensamento é força, e com isso eu estou duelando com ela, eu estou levando fluidos maléficos para aquela pessoa. Isso é o duelo. Não temos mais o duelo daquela maneira da antiga, né, de puxar a arma, mas temos as outras armas que usamos para duelar, que é, às vezes, a nossa opinião, que nós não abrimos mão da opinião. Então, duelo verbal, né? Duelo verbal, duelo mental, e por aí vai. Então, está tudo muito atualizado. Sobre, a coisa de ser tudo muito fixo, que assim, se o Livro dos Espíritos e todas as outras obras têm que ser constantemente atualizadas e tal, mas a gente vai aprendendo coisas, então quando a gente diz que a lei de Deus é imutável, isso é uma coisa que, está dentro disso, isso precisa ser desenvolvido, isso não é tão determinante assim, isso não é tão fixo, né? Não, a lei ela é fixa, o nosso entendimento é que é progressivo. Né? Então, quando, por exemplo, Moisés disse, não matarás, é a lei. Aí Jesus vem e diz, os antigos te disseram, não matarás, eu, porém, vos digo, perdoe o seu inimigo. Caminhe 2000 passos se ele quer caminhar 1000. Bom então, exemplo. É o quê? É a mesma lei que ela vai sendo ampliada. Nós vamos entendendo ela melhor, nós vamos ampliando a nossa forma de interagir com Deus, com o próximo e conosco mesmo. É nesse sentido de progresso, porque a lei de Deus ela é imutável, mas o nosso entendimento é que vai sendo ampliado à medida que a gente avança. Pensando como fazer essa pergunta. Então, é quase como se a gente, quando chegasse nessa perfeição de espírito, fosse uma coisa que nunca vai mudar? Isso, perfeito. Nós vamos chegar a um estado definitivo, como vão dizer os espíritos, lá no Livro dos Espíritos. Nós vamos chegar a um ponto de evolução, de sabedoria e de sentimento máximo, que é a condição de espírito puro. E nessa condição é um estado definitivo, é como os espíritos vão falar no Livro dos Espíritos. O estado definitivo ele não muda. Não vai ter nada para a gente aprender depois? Não. Apesar de muitos entendimentos diferentes se apresentam no movimento espírita, mas está no Livro dos Espíritos, depois eu posso localizar a questão, a frase dos Espíritos, chegaram a um estado definitivo. O estado definitivo, no meu entendimento, é o que não muda. Então, é a perfeição. Não tem uma evolução infinita, como algumas vezes algumas pessoas entendem. Não é isso que entendemos pelo que está no Livro dos Espíritos. Eu acho que quando a gente pensa nisso, a gente pensa, eu cheguei nesse ponto, e agora o que acontece? E agora eu sou um co-criador. Jesus chegou nesse ponto. Jesus
trabalha o tempo inteiro. Então ele vai trabalhar para que os espíritos da retaguarda, como nós, também cheguemos lá. E quando todo mundo chegar? Não tem todo mundo chegar, porque o livro dos Espíritos vai dizer, Deus não para de criar. E aí nós vamos começar a chegar onde ela está falando. Espera aí, mas como é isso? E aí nós não sabemos. Mas os Espíritos falam aquilo que a gente pode entender. Deus não para de criar. Agora, por quê? Não sabemos. Não pode saber ainda. Nós não sabemos, que é o princípio das coisas. Nós não sabemos. Mas não existe nada estático, existe um constante movimento, Um constante né? movimento. E Deus vai estar sempre... A gente nunca vai conseguir chegar a ser Deus, porque Deus está sempre... Se atualizando? Não, Deus é a inteligência suprema e a causa primária de tudo. E ele é imutável, né? Ele é imutável. Um dos atributos divinos é o Exatamente. fato dele ser imutável, né? As leis de Deus são imutáveis. E por mais que a gente cresça, por mais que a gente se torne um espírito puro, Deus vai estar sempre acima de tudo. Então tem uma pergunta... Deus é a perfeição absoluta e nós somos a perfeição relativa. Com isso a gente consegue perceber a diferença, né? Nós não chegamos na perfeição de Deus. Nós chegamos numa perfeição relativa aos espíritos. E Deus é Deus, acima de tudo. Eu acho que, como eu falei, esse programa vai continuar, a gente continua na próxima semana. Acho que a gente pode encerrar agora e darmos continuidade na próxima semana a esse mesmo tema, com esse mesmo grupo tão questionador. Então, até a próxima semana. E se vocês quiserem que a gente participe da sua casa espírita, levando um entrevistado, reunindo a mocidade, é só escrever nos seus comentários no YouTube que nós iremos até lá. Até a próxima semana. Tchau.